O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Eu estou encontrando uma amiga minha aqui que eu conheço desde o meu tempo de estagiário lá na mineração, em Carajás. A Marília, minha amiga, prazerzaço se reencontrar. Obrigada, Johnny. Prazer é todo meu de estar aqui com você. Beleza. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, certo? Empresa que trabalha com desde a coleta de pré-requisitos até a fase final do projeto, com tecnologias de GeoScan, radar e muito mais. Acesse aí o site atobin.com. A Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa de consultoria que tem mais de 10 anos no mercado, uma das líderes aí em consultoria ambiental, gestão de processos minerais e muito mais. Acesse o site igneabr.com.br. E a minha consultoria, a Mini Innovations, que trabalha com planejamento de lavra, próprio podcast da mineração, cobertura de eventos e muito mais. Acesse o site aí, mininovations.com, e solicita um orçamento, tá? Como eu falei, estou aqui com a minha amiga Marília, tá? Que ela trabalha já nesse ramo já tem muito tempo, profissional aí altamente gabaritada, tá certo? Ajuda empresas a obterem lucros, já foi discente aí da especialização em engenharia de produção e automação, bacharel e licenciado em geografia, com ênfase em geotecnologias, técnica em produção mineral, trabalha com controles e analista de controles integrados, liderança de equipe, supervisão, estudo diagnóstico de revisão de fluxo operacional, sistema de despacho aí, muito mais, tá? E vamos falar sobre justamente o protagonismo feminino na mineração. Logicamente, trouxe uma das mulheres que, para mim, é um dos expoentes nesse assunto, tá? Então, Marília, fala pra gente quais foram, assim, suas principais motivações que levaram a seguir carreira na mineração. Então, na mineração, primeiramente, foi buscar uma área promissora para contribuir com a melhoria de vida da minha família. Eu acho que esse foi o principal ponto, né? Uma área que era promissora e podia contribuir para essa melhora da minha família. Nós morávamos em uma casa em Belém, né? Uma região bem pobre, como muitos, né? A gente chamava de Baixada lá. Eram áreas que alagavam, né? Então, isso há 20 anos atrás. E era muito mais intenso essa minha necessidade, né? E como o propósito que eu tinha de ajudar a minha mãe e a conseguir uma casa nova, acabou casando, né? Essa área é a mais promissora. Eu tinha um tio também que trabalhava já no oeste do Pará, numa região de mineração, numa grande mineradora no oeste. E aí ele comentou, né, sobre a mineração e essas oportunidades. E aí eu fiz o curso técnico, fui aprovada em mineração, comecei a conhecer mais sobre essa área, fui me apaixonando por sensoriamento remoto, geotecnologias, controles, enfim. E nessa mesma época, em Belém, paralelamente, eu cursava engenharia química pela UFPA, Universidade Federal do Pará. Mas aí eu acabei decidindo, né, ficar na mineração mesmo, né? Durante 6 meses de estágio fez com que eu decidisse por essa área, por toda a grandiosidade, por toda a importância que ela tem para o nosso meio. Johnny? Voltou. Você ouviu o que eu falei? Ouvi tudo certo. Ah, tá. Não, mas realmente, Marília, a área de mineração é apaixonante. Eu falo para todo mundo que eu entrei também com meteorologia, depois mudei para engenharia de Minas. Aí eu falo para todo mundo que eu não encontrei a mineração que me encontrou, né? Quando a gente fala que é associada à tecnologia, a gente trouxe aqui já muitos profissionais da área, a gente vê o quanto na mineração a tecnologia às vezes começa primeiro, né? Você está falando já em carro autônomo, na mineração aí já tem 2 décadas quase com esse tipo de tecnologia, então realmente é uma área muito apaixonante e muito inclusiva também, gosto de deixar isso sempre bem claro. Outra questão, Marília, né? Quais são os desafios, assim, os maiores desafios que mulheres enfrentam ao ingressar, a progredir na indústria de mineração? Como é que você avalia?
Johnny, então, com o passar dos anos, e aí eu estou há 20 anos na mineração, com o passar do tempo, esses desafios mudaram um pouco, né? Não são mais tão expostos assim, mas entendo que um deles ainda seja muito, né, muito forte, sim, a necessidade de comprovar a nossa competência constantemente. Isso ainda existe. Então, o ponto é sobre a necessidade de se posicionar sempre. Eu acho que a gente precisa se posicionar, saber se posicionar. A gente faz muito, a gente estuda muito, né? Mais do que os homens, até para corrermos atrás desse. A gente tem todo uma condição aí de passado histórico que nós vivemos, né? Mas eu acho que um desafio forte, né? Eu falo assim, dos maiores desafios, esse é um deles. Tem até um livro da Sheryl Sandberg, que chama Faça Acontecer. Para mim, ele foi divisor de águas, né? De águas, desculpa, eu esqueci. Eu tiro uma brincadeira de divisor de águas e abas, acabo me confundindo toda vez, mas divisor de águas. E esse livro traz muito esse ponto, né? Dos desafios entre do passado e do presente, mas dentre esses desafios, né? Eu concordo também de que a gente precisa ter mais líderes mulheres para serem essas impulsionadoras e fortalecedoras de outras mulheres, né, nesse crescimento. Então, primeiro, o desafio, né, um dos maiores, é realmente essa necessidade de nós precisarmos constantemente comprovar a nossa competência. E o outro desafio é de nós termos líderes mesmo, né, mais líderes. Para ter um exemplo aqui para ti, eu fiz uma enquete com algumas mulheres, por volta de 50 mulheres dos grupos onde eu faço parte, e o maior desafio trazido por elas foi a pouca confiança dos colegas homens na capacidade profissional. Né? Então, isso é latente, né? Corrobora com o que eu também entendo. E o outro ponto trazido nessa mesma enquete é que pouca ou nenhuma mulher na liderança também limita, né, esse ingresso e essa progressão das mulheres na indústria da mineração. Lógico que hoje essa realidade é diferente, como eu falei, né? A gente tem um quarto de mulheres, mais ou menos, aí hoje na mineração. Pouca ou nenhuma mulher na liderança, limitando a empatia dessas mulheres que não se enxergam tão forte assim, né, no mercado de trabalho. Então, esse é um outro desafio, né, que eu trago. Aí, um terceiro ponto também que eu gostaria de trazer é em relação à própria condição pessoal, né, familiar da mulher, né, em ter que conciliar a vida pessoal, as jornadas que nós temos em casa, a vida social, né, com a profissional. E, então, assim, esses três são os principais, né, que eu gostaria de trazer. Associado à questão de nós termos que comprovar constantemente a nossa competência. O outro, que é exatamente essa necessidade de líderes mulheres como expoentes também, impulsionando a nossa carreira. E o terceiro, que é a condição pessoal, né? Em outros meios, né, da indústria, em outras frentes da indústria, que não tem tantos homens quanto na mineração, né? A nossa diferença entre homens e mulheres na mineração, ela é muito elevada, como eu falei, aproximadamente um quarto somente de mulheres, né, na proporção. Em outras, talvez a questão da condição familiar seja mais expoente. Mas como na nossa realidade, na mineração, ainda temos muito mais homens do que mulheres, ter de comprovar essa competência constantemente, acredito que ainda sobressai um pouco, tá? Não, realmente, você falou muito bem, né, nessa questão. E a gente até fiz também um programa recente também sobre negros na mineração, né, mulheres, pessoas negras na mineração, e eles falaram isso, e até no movimento Human Mind fala isso também, né? Quando tem uma mulher na liderança, é outra visão, né? Você sabe disso, eu sou deficiente físico, quando a gente conversava lá nas reuniões,
eu falava muito dessa questão da acessibilidade e falava, não é só para mim, é para quem está grávida, acessibilidade é para quem também tem uma pequena mobilidade reduzida, então basta alguém ter a visão que aí realmente muda todo aquele ambiente e não tem como, tem que ser a parte das lideranças, né? Das lideranças é que começa toda essa transformação. Sim. E, Marília, como é a gente pegando já esse gancho na questão de lideranças, né? Qual a importância que você acha que tem as mulheres em posições de liderança na mineração? A mulher na liderança, eu entendo que ela coloca um holofote, assim, nos pontos mais sensíveis, né? E que podem dificultar o crescimento profissional de outras mulheres. Então, trazer essa consciência, né, de que, apesar de a gente já ter evoluído tanto, mas nós ainda somos, né, aproximadamente 1/4 de profissionais no mercado, quando a gente fala de mineração, nossa remuneração ainda é menor, né? A relação dos homens, quando a gente compara, né, essa remuneração, ela é maior do que a nossa. Nós buscamos nos capacitar. Então, essa sensibilidade em relação ao que nós somos e ao nosso potencial, né, é importante para que outras mulheres tenham essa confiança em se lançar a novos desafios. Então, eu vejo que, tendo uma mulher em posição de liderança, você dá mais visibilidade de que é possível. No livro que eu citei da Sheryl, ela até comenta em alguns casos, né, em alguns capítulos, muito disso, né, de, nossa, nunca teve uma mulher naquele ambiente, e aí tinham dificuldades, como falta de banheiro, mais de 1 ano que não iam mulheres num ambiente de diretoria, e aí não tinha banheiro específico para mulher, vagas em estacionamento para grávidas, por exemplo, ela tinha que caminhar longos, e vários outros exemplos, né? Então, acho que a importância passa por essa sensibilidade, mas também, né, pela empatia, enfim. No mais, é feito que você falou, né? Eu acho que o grande corte que a gente pode tirar disso é a questão da empatia mesmo, tá? Como eu já falei, sou deficiente físico, eu acho que a mineração é uma área inclusiva. Eu nunca tive uma cena de discriminação por ser deficiente na mineração. Mas eu vejo que quando tem uma visão, né, muda realmente o ambiente, né, e tendo esse protagonismo, como você falou, né, de mais pessoas entendendo, tendo empatia com aquele segmento, né, com as mulheres e tudo mais, realmente muda muito o ambiente. Aí vem uma questão, Maria, pegando também já um gancho, fala sobre network, né, ou redes de apoio. Então, como é que você observa, né, essas redes de apoio que podem beneficiar as mulheres da mineração? Você até tem faz parte de um grupo, né? Que você pudesse trazer um pouco mais sobre esse grupo e também sobre essa questão desses benefícios. Bacana, boa pergunta, Johnny. Tem vários exemplos, assim, né, onde o network, tanto em meios exclusivos de mulheres, como híbridos, né, com homens também, com o quanto que eles contribuíram, né, para que eu aprendesse, por exemplo, e ressignificasse muita coisa, né, na minha vida. Mas, em específico, falando em network com mulheres, eu trago, assim, algo que me fez reforçar o meu senso de propósito nesse mundo, né? Juntamente com outras mulheres e inspiradas nas líderes maravilhosas que eu já tive e que tenho ainda, né? Nós criamos um grupo de mulheres na empresa, né, onde eu trabalho. Um desses grupos é voltado para a sala de controle, que é onde eu atuo. Então, o espaço passou a existir com um propósito de aprendizado, com abertura para cumbucas, né, letramentos mesmo, para conversas entre as mulheres, né, para que ela seja uma rede de apoio em si. Esse tipo de iniciativa tem um valor enorme. Colabora para que outras mulheres se enxerguem nas superações de outras, né, então, que em algum momento ela pode ter pensado, né, essas mulheres podem ter pensado que não seria possível, e que isso contribui para a jornada, sabe? Poder contribuir para o crescimento de mulheres maravilhosas, né, levando um pouco
da minha história, né, da história de cada uma e como que nós superamos esses desafios, que para elas parecem ser muito difíceis, né? Isso é muito gratificante. Mas falando de rede de apoio também, não tem como deixar de citar que os de casa são muito importantes, né? Os cônjuges, os familiares, né? Fora que, quando a gente fala de mulheres aqui no Brasil, a gente sabe, principalmente Norte e Nordeste, a grande maioria é de mãe solteira, né? Não tem cônjuges. Aí conta com vizinhos, amigos, amigas, né? E às vezes ninguém. Então, ter essa sensibilidade é importante também. Né? Nesse sentido, a líder mulher que não enxerga essa situação, ela acaba não sendo essa rede de apoio. Quando ela enxerga essa situação, ela é uma rede de apoio. Um exemplo, né? Após uma noite de febre de um filho, e a mulher não tem com quem deixar o filho no outro dia. Se eu sou uma líder mulher e a minha empregada está nessa situação, eu tenho uma empatia. Homens também têm essa empatia, mas devido a essa sensibilidade feminina, eu acho que fica muito mais muito mais genuíno, sabe? Essa flexibilidade para trabalhar remotamente, né? Ou até para que a empregada seja liberada. Esse é só um exemplo que eu trago como rede de apoio que pode beneficiar, né, essas mulheres. E aí, voltando no ponto dos grupos, que eu posso trazer, a gente tem vários movimentos, né, vários meios. Então, a minha sugestão é que procuremos esses grupos, né? Aí você falou do Woman in Mine. Aqui no Norte, agora a gente tem um que é Mulheres do Brasil. Tem esse que eu especificamente comecei, né, liderei, que é o Manas do COI. Mas tem muitos outros. Tem Botinas de Salto Alto. E a gente vai ter um encontro, inclusive, na próxima semana, em Canaã dos Carajás. Então, são vários grupos, vários movimentos onde a gente se fortalece, a gente enxerga a dificuldade da outra e vê que é possível, né? Ou então se enxerga e vê que você é muito mais do que aquilo que você imagina. Então, o network é essencial. Então, realmente, você falou muito bem, né, desses movimentos, e uma coisa que você falando, a gente começa a observar também, né, a questão, por exemplo, você trouxe uma questão de, por exemplo, da sua funcionária doente, né? Poxa, como homem eu viria de outra forma, como mulher, a mulher já enxerga de outra forma também. Então, realmente é ter esse feeling, né? Esse feeling é o mais importante. E você citou um negócio muito importante, a família também ser uma rede de apoio. Eu acho que isso é uma frase muito forte, né? Ter esse apoio, essa rede de apoio da família é essencial. E Marília, né? Quais são, então, as iniciativas? A gente já falou aqui sobre o Unimine, esse que você trouxe, o Mulheres do Brasil, mas quais iniciativas você vê, além da importância, né? Sobre mais iniciativas que o setor visam promover dentro das empresas? Para a igualdade de gênero. Então, uma das iniciativas muito relevantes que a gente tem hoje no setor é exatamente a promoção de contratações de mulheres, né, com vagas preferenciais e exclusivas, mas também a movimentos de fortalecimento das mulheres que já estão na mineração para que elas sejam líderes, né, que elas sejam formadas. Então, a gente tem mentorias, tutorias também, internas e externas, tem vários programas maravilhosos que fazem com que essas mulheres, né, vão galgando esse crescimento, sejam fortalecidas. Passa muito pelo autoconhecimento delas também, mas passa pelo ambiente propício para que isso aconteça. Aí eu
dar outros exemplos, né? Além dessa promoção de mulheres, lá, esse ambiente propício, ele passa por iniciativas onde os homens precisam tomar essa consciência, né, de que o diverso é rico, de que, e não somente os homens, né, mas as próprias mulheres também, de que o diverso é rico, de que o diverso traz crescimento, de que traz formas diferentes de nós enxergarmos os problemas e superarmos esses problemas, né? Então, são várias as iniciativas, mas uma delas, e a gente sabe que a gente tem, né, todo um débito histórico, mas uma delas é essa exclusividade em algumas vagas, priorizações também em algumas vagas, para que a gente possa promover essa inclusão ainda mais. Negócio muito importante você falou, né? Eu acho que esse é um bom espaço para a gente debater sobre isso, que às vezes quando coloca lá vagas afirmativas para mulheres, aí aquilo e fica dizendo, não, só vai entrar nessa empresa agora se for mulher. Mas se você for olhar a porcentagem de vagas que tem esse nome, essa indicação, por assim dizer, é menor do que as vagas do geral, né? Não é verdade? Então, acho que isso é um ponto para a gente falar aqui também sobre essa questão, né, das vagas, quando ela coloca sobre essa afirmação, tá? Não é que só vai ter agora vagas afirmativas para mulheres, mas aquela ali que é estratégica e que foi avaliada, todo um comitê de avaliação, né? Então, acho que isso era uma pergunta até mesmo para a gente desmistificar aqui, né? Se tiver algum conhecimento nessa questão desse tipo de contratação e afirmação nessas vagas. Sim, e aí quando a gente fala, né, Johnny, que 1/4, somos, né, aproximadamente 1/4 apenas, quando comparado aos homens. Então, trazer vagas afirmativas passa também por expor mais essa nossa realidade, né, para que traga consciência, né, mais uma vez, eu falo muito dessa questão de consciência, porque pode ter, em algumas situações, efeito rebote, né, falando, agora só são mulheres, e em vez de nós termos um ambiente seguro psicologicamente, esse efeito rebote pode não ser tão positivo. Ainda bem que a gente está evoluindo demais, mas ainda tem coisas, né, para a gente tratar e evoluir ainda mais. Exatamente. Então, a gente tem que ter em mente realmente isso, né? Que, como a gente até já falou, não seria nem reparação, seria algo como valorização mesmo, né? E é o que até o próprio Human Mind, né, no Brasil, fala equidade, igualizar, né? Deixar o mais igual, mais próximo igual, dentro de suas aptidões e habilidades. Aqui o cenário da mineração, não só mineração, mais indústria, esteja sempre crescendo, né? E sobre exemplos, Marília, de superação e também de sucesso pessoal, você poderia trazer para a gente sobre casos de mulheres que lhe inspiram e também o seu caso pessoal para inspirar as pessoas aqui. Bacana. Isso daí é até um ponto forte e emocionante, né, para mim, ao mesmo tempo. Por muito tempo, assim, eu abri mão da liderança por perceber um ambiente que não era propício para aquilo que eu valorizava. E aí, eu até falava, não, vou sair da liderança, vou ficar... eu fiquei mãe, né? E aí eu vou ficar com meu filho, só vou voltar para a liderança quando ele for para a faculdade. E aí, nesse período, vinham as abordagens, mas eu não aceitava, e aí ainda bem que eu fui vendo o movimento a nível global, né? Foi sendo transformado, e genuinamente foi sendo transformado, né? E aí apareceram várias mulheres líderes, sabe, Johnny, que foram fazendo com que eu percebesse que, na verdade, eu tinha alguns vieses, né? E eu fui quebrando esses vieses. Então, de superação, exemplos que eu trago, do quanto que essas líderes, e por isso que é importante a gente reforçar sobre mulheres líderes
como exemplos, né? O quanto essas mulheres foram me mostrando, ó, sou de carne e osso, tá vendo? É possível conseguir, né? É claro que a gente precisa entender que em algum momento vai sim, né, dedicar mais em um ponto ou outro, mas essas mulheres foram me trazendo essa visão de que não precisa ser pesado, eu não preciso parecer com um homem, né, modelar um homem para ter sucesso, e esse foi, acho que, um grande ponto de virada para mim, porque nesses 20 anos de mineração, né, muito recentemente, que a gente vem falando mais, né, de que não precisa, né, você pode ser você, né, enfim. E no começo, para você ter ideia, eu fui treinada, né, vamos dizer assim, a falar como homem. Se eu não falasse como homem, eu não seria respeitada, né? E principalmente na mineração, né? Hoje a gente fala de que a gente tem 1/4 de mulheres, mas antes, né, acho que 5% ou menos. Então, um grande case de sucesso que eu trago para você é o exemplo que essas mulheres líderes foram dando para mim, foram fazendo com que eu tivesse consciência de que eu não precisava falar como homem, agir como homem, para que eu tivesse sucesso profissional. Lógico que, paralelamente a isso, eu precisei me capacitar muito, né? Então, eram cursos e cursos. Enquanto eu não estava de volta na liderança, eu me capacitava, e aí lembra dos vieses que eu tinha, eu não sou capaz, né? O homem é mais capaz. E isso foi caindo, né? A partir do momento que a gente tem essa consciência de que tem isso e busca superar, e tem essas mulheres nessas redes de apoio, como eu falei, cada uma no seu tempo, mas isso foi a grande virada, assim, que eu trago, né, de sucesso, e o quanto que eu posso hoje também ser, né, esse espelho, ou ser dar essa minha parcela de retorno, né, para o universo, vamos falar assim, e também contribuir com outras mulheres maravilhosas e que estão ali só esperando, né, um toquezinho assim para sair de onde estão e se enxergarem, né, enxergar sua capacidade, seu potencial. Não, realmente é uma história inspiradora, Marília, e muitas mulheres que estão assistindo aqui devem também passar pelo que você passou, também estava esperando uma oportunidade, que se espelhe em você também, né, nessa caminhada, e deixar ser, eu já fiz um dos vídeos mais acessados aqui no canal, foi um evento que nós fizemos, que era Mulheres na Mineração, nem Mulher na Mineração não, que é Momento Mulher Mino, né, tempo que o canal ainda se chamava Mini Innovations, não podcast da mineração, e é um dos vídeos mais acessados, e teve uma palestrante que disse, lugar de mulher onde ela quiser, né? Mas você citou um negócio muito bem, enquanto estava galgando, estava se capacitando, e esse é o mais importante, esse equilíbrio, né, em capacitação, né, e também de valorização e busca por aquele local. Sim. E, Marília, fala para a gente, então, também um pouco sobre essa questão de equilibrar, né, a vida profissional e a vida pessoal, sendo mulher na mineração, né? Acho que, trazendo para o meu lado, também sou casado, eu vejo que minha mulher dá aula, é professora, você conhece minha esposa, e quando ela termina de chegar em casa, aí tem, com ela a gente até brinca, segundo tempo, que é para arrumar os filhos, arrumar a casa, fazer todo aquele negócio. Então, como é que você pode trazer essa sua experiência de equilíbrio entre pessoal, ainda mais sendo da mineração? Bacana. Eu acho que esse equilíbrio não tem como não passar por um diálogo aberto em casa, né? Com quem quer que seja a pessoa, sua rede de apoio, né? Mas precisa passar com por esse diálogo aberto, né? De divisão mesmo das tarefas, divisão do que até aqui eu faço, né? Não espere mais do que isso, por exemplo, né? Passa por isso também.
E aí, tendo isso claro, você até fica mais leve, né? Você não se cobra tanto. Mas eu vejo que, principalmente após a pandemia, sabe, Johnny, a gente começou a ter muito mais cuidado conosco mesmo, falando de saúde emocional. Então, esse equilíbrio, independente de, né, qual seja o tamanho da demanda, é importante que tenha, né, um momento para o autocuidado. E aí, isso faz total diferença quando você está ali no meio de uma reunião importante ou de uma situação, um cenário de crise, e aí como que você vai passar por ela. Mas em relação à tua pergunta, na mineração, e eu acho que em qualquer outro setor, a gente precisa ter rotina bem estabelecida para poder equilibrar. E respeitar essa rotina é crucial, né? Então, estabelecer rotina, ter os horários, né, ter a agenda bem previamente acertada, ser fiel a ela e buscar formas, e aí eu trago tecnologia, né, formas de torná-la mais produtiva, né, coisas que você consegue deixar automatizada, colocar, hoje a gente, né, não tem como não falar de inteligência artificial, e também tirar um momento, né, para o autocuidado. Acho que é isso. Exatamente, né? A questão do autocuidado, a gente sabe, né? Toda essa questão do saúde da mulher totalmente diferente da saúde do homem. Então, essa questão do cuidado é extremamente importante. Tá? Não sei como me coloco nesse local, mas compreendo, né? Que sou casado e tenho uma filha também, eu acredito, compreendo. Mas realmente é deveras importante, né? Somente quando tenho amigas que trabalham no turno, né? Então, se é difícil para o homem, imagina para a mulher, né? E trabalhar no turno, você já trabalhou, deve ser pesadíssimo nessa questão do turno. E era até uma pergunta que eu gostaria de fazer, que era uma dúvida minha, né? A gente já falando dessa questão de liderança e tudo mais. Difícil para todo mundo trabalhar no turno. Mas sendo mulher, será que é também mais complicado na sua visão? Em partes, sim. Mas tem pontos positivos bem bacanas também. Sendo mulher, no turno, quando a gente fala de rede de apoio, se você tiver uma boa rede de apoio, se tiver com quem fique com seus filhos, por exemplo, não tem problema. É até melhor, né? Eu acho que porque você fica em alguns outros momentos com seu filho, né? Em alguns momentos que sejam em horários comerciais, consegue levar no hospital, levar numa consulta, enfim, acompanhar mais na escola. Mas se você não tiver essa rede de apoio, é muito dolorido, né? Você ter que a família está ali e aí você tem que deixar o filho, né, com alguém para que você vá trabalhar em algum horário. Um exemplo é, sei lá, domingo, na hora do almoço em família, né, que você tem que estar lá trabalhando. E vai passando. Mas se você tiver essa rotina bem estruturada, eu acho, e tiver essa rede de apoio, eu acho que é até bom, sabe? Você fica mais tempo com o filho em alguns horários e consegue acompanhar. Muito do que eu até comentei, né, de que eu abri mão da liderança por um tempo, era exatamente para acompanhar mais o meu filho. Eu lembro de uma cena onde ele tinha 5 anos, 4 para 5 anos, e eu ficava naquela loucura, né, do trabalho e tal. E aí num dia eu consegui uma folga e fui levá-lo na aula de natação. E é a primeira vez que eu vi que o menino estava nadando, assim, tirou o roupão, entrou na água, eu falei, gente, 5 anos se passaram, e aí foi onde eu comecei a observar, né, os movimentos, ouvir o barulho da floresta,
lá em casa e vendo quanto que era importante estar mais próximo. Então, por isso que eu falo, em horários alternativos, o turno é até positivo, muito positivo. Inclusive, remuneração, né? Falando de remuneração, é bem positivo. Realmente, tudo na vida tem esses prós e contras, mas eu quis trazer esse ponto de vista, quem já trabalhou no turno, e sendo mãe, sendo mulher, para que as mulheres que tenham assistido também vejam que tem condições, basta saber também equilibrar, né? E conhecer sua própria vida, né, Marília? Essa questão de você também se conhecer, né? E a gente entrando um pouco já nessa... Você falou dessa questão a gente falando dessa questão de equidade, né? Mais mulheres na liderança. Então, Marília, é interessante esse depoimento, né? Aí, entrando assim nessa questão de mulheres mesmo na liderança, né? A empresa que você está trabalhando hoje, você observa que você já está aí nessa empresa já tem bastante tempo, né? A gente se conheceu nela aí já tem desde 2007, 2008. Você viu que está crescendo essa questão de liderança, as mulheres estão tendo mais esse protagonismo. Como é que você acompanha você que acompanha já há bastante tempo? Johnny, com certeza está crescendo muito. É algo, assim, para mim, muito positivo, né? Principalmente porque é genuíno. É um crescimento por reconhecimento, né? E não por, você é mulher, tem um rostinho bonitinho. Não, nada disso. Né? São mulheres profissionais que se capacitam, né? Têm o potencial, né? Executam, já são líderes e aí estão sendo reconhecidas para lideranças formais ou informais. Então, com certeza, é um movimento que eu vejo muito forte na mineração. Fico muito feliz, né, com esse movimento. Em muitos momentos faz com que eu lembre, né, do passado, mas de forma a perceber o quanto que a gente está crescendo, que a gente está vendo essa evolução. Então, com certeza, tá? Eu fico muito feliz com esses movimentos e me fortalece para promoverem outras mulheres essa liderança. Teve um evento, uma reunião dessas aí no passado, que há uns 3 meses, mais ou menos, onde tinham várias mulheres que hoje são líderes, né? São supervisoras, e das quais eu já fui líder. Então, esse é um exemplo, assim, que né, de valorização e de que você vê que é possível, sim, trazendo essa consciência para outros homens que são líderes também, né, do que a gente já falou no começo, sobre respeito, sobre enxergar, né, e ver o potencial, enfim. Então, realmente, e teve acho que quando eu entrei como estagiário, né, bastante tempo atrás, eu me lembro de uma situação que ocorreu com a gente, e quando eu cheguei na mina, aí tinha uma moça que eu falei, você é técnica, não sou operadora, esse caminhãozão aí, vamos dar uma volta. Aí quando eu cheguei na sala, eu falei, você era despachante ainda, eu falei pra você, poxa, a moça era uma operadora, ela não é a única não, tem pelo menos 20 aí, tá chegando mais. Eu falei, minha nossa senhora, caramba, como é que... Aí depois foi quando o tempo eu fui ver que até os caminhões são bem mais cuidados, aquele índice de trabalho às vezes é um pouco maior também, então realmente é aquilo que você falou, é lugar onde ela quiser mesmo, basta se capacitar, né? É isso aí. Tem, até falando um pouquinho, né, as iniciativas de como promover, você falou de uma coisa que eu lembrei, sobre trainees, aprendizes, né? Então, os movimentos de contratação das mulheres serem intencionais, né? Então, trazer mulher, mas não somente trazer, mas ter um ambiente propício, né? Aí, psicologicamente falando, né? Quando eu falo de autocuidado, também é emocional, sabe? E ter esse ambiente para que essa mulher seja bem recebida e saiba que, né, é um ambiente positivo, é um ambiente propício para ela crescer. Se ela quiser ser diretora, e a gente já tem vários exemplos aqui mesmo no teu canal, né? Mulheres diretoras, mostra para a gente que é possível, mostra para a gente que é crucial para
outras mulheres também enxergarem, né, e galgarem essa caminhada. Certamente, já passaram, além de você, já passaram outras mulheres notáveis aqui, vai continuar vindo, porque tenho certeza que tem muitas mulheres que são, como você, são exemplos aí na área de mineração e está do nosso lado, e a gente precisa, às vezes não enxerga, né, e merecem muito sim ser valorizadas, e o podcast da mineração está aqui para ajudar nessa caminhada. Marília, sei que a gente podia ficar o resto da tarde aqui conversando sobre esse assunto, mas que mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu assim, gostaria de falar que a imagem que me vem é de um jardim onde a gente tinha várias flores ou, né, o que quer que seja, plantas, mas que eram adormecidas. E aí a gente começa a ter movimentos de regar esse jardim, de começar a regar, de cuidar da terra desse jardim, arar, e para que elas começam a florescer, plantas, né, flores, não fazendo analogia a mulheres e flores apenas, mas eu vejo esse momento, sabe, Johnny? Eu vejo esse momento de que a gente começa a enxergar que o sol é para todos, e que só que a gente, por ter, talvez, né, no passado aí, movimentos de abafar algumas mulheres, né, e de não propiciar esse florescimento, agora a gente vê um movimento diferente. Porém, ainda é muito, muito menor do que a gente precisa, muito pouco, né, realmente falando. Seguir nessa jornada com um propósito claro, propósito de que é junto, de que o que é mais rico é aprender com o que é diverso, né, e não somente com apenas um tipo de mentalidade, jeito, enfim, e que eu não preciso parecer com um homem para eu ter sucesso. Eu posso ser eu mesma. Para mim, isso é uma das maiores riquezas, né, se eu puder trazer. Eu posso ter a minha identidade. Lógico que eu preciso me capacitar. Então, capacitem-se. Mulheres e homens também, né? Capacitem-se. Tenham claro o propósito, aonde vocês querem chegar. Tracem o plano. Usem metodologias para isso, para seguir. A gente fala aí, de novo, de inteligência artificial também para maior produtividade, né, durante esse caminho. E se puder deixar, a mensagem principal é essa, tá, Johnny? Sejam vocês mesmas e mesmos. É isso aí. Marília, novamente, muito obrigado pela sua participação, muito bacana falar contigo, deixar registrado aqui que sempre foi muito bom trabalhar ao seu lado aí no despacho. Falo com o pessoal, a gente conversa sobre sistema, eu digo, não, aprendi muito com uma amiga minha lá, Marília, ela está lá até hoje, é coordenadora, e a gente debatia muito lá no sistema, quando chegava a peça da operação, a gente batia, mas depois estava tudo certo. Então, muito obrigado por toda a ajuda que você me deu, todo o conhecimento que você me deu, tenho certeza que fez muita diferença na minha formação. Que bacana, Johnny, fico muito feliz. Gratidão pelo convite, né? Gratidão mesmo pelo tanto que a gente pode contribuir aí para outras mulheres, né? E outros homens também. Um forte abraço para você. Sucesso. Para todos nós, minha amiga. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, acesse atobin.com, a consultoria em meio ambiente, a Ígnea, acesse igneabr.com.br, e a minha consultoria, a Mini Innovations, tá? Em planejamento de lavra, cobertura de evento e muito mais. Marília, novamente, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Tchau, tchau. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.